Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2026. Vamos hoje, como de costume, nas segundas-feiras, para mais um vídeo de perguntas e respostas. A primeira pergunta de hoje é o seguinte: tenho um filho com um homem que ainda reside com a mãe. Vivem uma simbiose neurótica e isso interfere na nossa relação. Desisto ou persisto? Nós temos muitas histórias de pessoas de todos os naipes, de todos os tipos de situações, e é bastante comum essa relação simbiótica, vamos dizer assim, como diz a pergunta, entre uma mãe e um filho. Muitas vezes, a mãe e o filho, numa vida corpórea, ou vamos dizer, nesta existência, é apenas um reencontro de duas almas que já viveram outras vidas, alguma história, pode ser uma boa história, uma história ruim, uma relação conflitante ou uma relação amistosa, muitas vezes um relacionamento afetivo muito profundo numa vida passada e agora se encontram para restabelecer a harmonia no relacionamento, porque as encarnações, elas são separadas pelo além-túmulo, mas a vida como uma história, ela é sempre continuada. As almas não começam tudo de novo, elas continuam vida após vida, encarnação após encarnação, sempre evoluindo, se melhorando. Aquilo que fica pendente numa encarnação pode ser ajustado ou harmonizado numa outra encarnação. Então os reencontros não são casuais. Como dizia o Chico Xavier, na reencarnação ninguém erra de endereço. Isso é uma coisa muito séria. Não existe acaso, existe um planejamento da alma, que aliás eu já disse aqui tantas vezes, é por isso que nós desencarnamos como almas de tempos em tempos. A alma reencarna, passa a sua experiência, tem um tempo que ela mesma estipula, faz as experiências e depois ela desencarna para fazer uma avaliação, porque na quarta dimensão de consciência, que é no além-túmulo astral da Terra, a alma consegue lembrar das vidas passadas. Ela tem uma consciência mais elevada, por isso dimensão de consciência. Ela tem uma expansão e ela consegue fazer uma autoavaliação, uma análise de si mesma e depois projeta novas experiências para uma nova encarnação. E ela faz, às vezes, um plano individual, mas também algumas coisas no coletivo com outras almas. E uma mãe e um filho, muitas vezes, podem ter histórias conflitantes de vidas passadas. E elas vêm para se ajustar, porque a mãe e o filho têm uma relação muito mais íntima do que um pai e um filho. Porque a mãe, além de ter a gestação do seu ventre, também amamenta, também tem os primeiros cuidados. Normalmente é a mãe. Coisas que o pai às vezes não pode fazer, embora o pai também tenha responsabilidades. Mas a mãe é muito mais profunda essa relação. E às vezes registros de alma daquelas vidas podem se manifestar nesta vida. Ou é uma dependência muito grande do filho com a mãe, ou a mãe dependente do filho. Também o inverso pode acontecer. E muitas vezes são conflitos de relacionamentos afetivos, como marido e mulher, ou amantes, ou um homem que explorava uma mulher numa vida passada. Enfim, tem muitas possibilidades que podem ainda estar ali naqueles registros de alma, pedindo para ser compreendido e processado o processo de evolução, de reharmonização daquelas falhas. Temos, inclusive, casos extremos, onde uma mãe e um filho têm, inclusive, uma paixão física
como se fossem um homem ou uma mulher e não mãe e filho. Assim como também existe, obviamente, pai e filha, mas os complexos de Édipo, de Electra, enfim, tem muitas possibilidades e é preciso olhar para essa parte, porque às vezes as pessoas não sabem o porquê disso e essas pessoas envolvidas precisam de orientações para ter uma vida mais saudável, melhor, porque tudo tem solução quando se compreende. Muitas vezes o filho é tão dependente da mãe que ele projeta para a sua vida futura um novo lar, uma nova casa, uma nova família, com uma esposa e filhos, ele projeta em cima daquela relação que ele tem com a mãe. Então, muitas vezes o rapaz, o homem, ele escolhe uma namorada, uma esposa que tenha mais ou menos uma identificação com a mãe. Às vezes acontece com a filha, em relação ao pai também. É preciso entender um pouquinho das tendências de alma, mas também é preciso compreender um pouco da vida. Porque nós sempre escolhemos aquilo que nos apraz, aquilo que parece ser conhecido. Temos um pouco de receio do desconhecido, do novo, das mudanças. Neste caso, e são casos muito conhecidos, todo mundo conhece famílias onde há, às vezes, um filho que não sai, como se diz no popular, não sai debaixo da barra da saia da mãe. É triste isso, porque como é que uma outra mulher que vai se casar com esse filho vai ter alegria numa vida onde o filho vive mais a relação com a mãe do que com ela? Então aqui a pergunta diz, tem um filho com um homem que ainda reside com a mãe. Olha só, ainda reside com a mãe. Esse é um agravante. Pelo menos morasse numa outra casa seria melhor. Claro que tem as responsabilidades, às vezes uma mãe precisa da presença de um filho próximo, isso é normal também. Mas ele pode viver próximo da mãe, tendo uma esposa e tendo uma vida normal com essa esposa, sem essa questão de dar preferência para uma ou para a outra. Nós temos que ter responsabilidade, apenas isso. Então aqui a pergunta continua dizendo, vivem uma simbiose neurótica. Olha a gravidade disso. Isso já é uma neurose. Já é uma questão que necessita auxílio, tratamento, porque ninguém precisa desperdiçar aquilo que a nossa alma precisa experienciar nesta vida corpórea, nesta encarnação. Às vezes a gente desperdiça uma vida inteira por simples bobagem. Essa simbiose neurótica interfere na nossa relação, diz a pergunta. E é verdade? Como não vai interferir? Isso é fatal. Tem essa relação simbiótica, neurótica, vai afetar a relação dos cônjuges. É preciso separar as coisas. Nós temos, sim, a família, o pai e a mãe, mas depois é natural que os filhos crescem e criam novos núcleos familiares, uma nova família, é assim que o mundo segue. Mas quando tem algo que interfere, cria situações de desconforto e muitas vezes de dor insuportável que provoca, inclusive, o fim de uma relação. Aqui a pergunta finaliza dizendo, devo desistir ou persistir? Desisto ou persisto? Esta é a única parte que nós não podemos dizer nem sim nem não. Em todo esse tempo que eu trabalho com orientações espirituais, eu nunca recebi da minha equipe espiritual uma resposta para dar a alguém que faz esse tipo de pergunta, sim ou não. Por quê? Porque a decisão não pode ser de fora. A decisão tem que ser sempre da pessoa envolvida.
Nós podemos esclarecer, podemos dar argumentos, podemos dar orientações para que a pessoa possa escolher a decisão que deve tomar. Mas nós não podemos dizer nem sim, nem não. Nós não temos essa responsabilidade e a equipe espiritual não vai ter essa responsabilidade. Porque se a orientação viesse sim, desiste, e depois não era um caso de desistência. Ou então diz, continue, a pessoa vai sofrer muito, daí vai dizer, pô, mas me deram essa resposta para continuar e agora estou aqui penando, sofrendo. Porque não é nós que decidimos a vida dos outros, nós só temos a decisão sobre a nossa vida. A nossa vida particular, pessoal. Jamais alguém pode definir ou decidir qualquer coisa pelos outros. E os outros também não podem decidir por nós, porque nós temos o livre-arbítrio, que é a lei máxima espiritual. É a livre escolha. Porque às vezes uma escolha errada vai trazer o aprendizado que faltava. E a escolha certa vai trazer o resultado melhor, sempre, obviamente. Mas são experiências, estamos numa escola de almas e é preciso aprender todas as lições. Os relacionamentos, eles estão sempre em primeiro plano porque eles representam a maioria das nossas experiências como almas encarnadas. Relacionamentos afetivos, profissionais, com a natureza, com a vizinhança, com a coletividade, com tudo que se possa imaginar, inclusive com a espiritualidade, com Deus, com seja lá o que for, e até o relacionamento de nós com nós mesmos. Como eu me relaciono comigo? Então são os relacionamentos que trazem as oportunidades, que trazem as experiências que nós precisamos passar. A sugestão que se dá aqui é: veja o que você quer. Desisto ou não desisto ou persisto? O que você quer? Se a situação não está boa, é um sinal que a coisa não está como você gostaria. É um sinal que te diz, faça mudanças. Mas quais as mudanças? As mudanças nem sempre é fugir do problema. A mudança é olhar o problema e ver quais as possibilidades. Sempre tem possibilidades. Você pode continuar essa relação aprendendo e melhorando e tendo uma vida melhor. Você pode sair da relação e não ter aprendido o que esta relação ia te trazer, e daí vai encontrar em uma outra pessoa que vai trazer a mesma situação. Porque a alma precisa fazer as suas lições que ela estipulou para esta encarnação. Muitas vezes nós aprendemos a lição sem sair do problema. Apenas entendendo, por que isso acontece? Por que isso está acontecendo comigo? Será que eu ainda não entendi, não aprendi? Será que falta aceitar que os outros também são alunos desta escola? Também estão aprendendo lições diferentes das nossas? Eu já disse tantas vezes, o colega de escola, todos nós fomos para a escola um dia e tivemos professores, tivemos colegas. Às vezes, alguns colegas iam bem em matemática e iam mal em português, ou vice-versa, ao contrário de nós. E nós não nos importamos com isso, porque cada um está ali para aprender no seu tempo. A questão é quando nós estamos numa relação afetiva, nós temos um certo controle e também ainda vibramos naquela questão da posse, do poder. É meu marido, é minha esposa, é meu filho, é meu pai, é minha mãe. Então o meu, teu, seu, nosso, vosso, seu são pronomes possessivos. Temos a posse. E se nós temos a posse, nós acreditamos que temos a posse. E na verdade nós não temos posse de nada. Nós temos a posse apenas da nossa consciência, que é a única coisa que nós podemos trabalhar. E devemos trabalhar, porque faz parte de nós, porque a nossa consciência é a nossa própria alma.
E é ela que nós precisamos trabalhar, dar atenção, evoluir. Então, veja o que a lição te mostra e se vale a pena. Você é que vai decidir. Vale a pena? Vou insistir? Vou investir nesta relação? Ou é um tempo perdido? Se é tempo perdido, você tem que decidir o quanto antes, porque ninguém está aqui para perder tempo. Mas nós não devemos fugir das tarefas, porque entendendo que a alma tem tarefas a cumprir e não problemas, como muitos imaginam, a tarefa que não for cumprida, ela vai aparecer mais adiante. Porque está no projeto da alma. A alma, antes de encarnar, faz uma proposta para si mesma, um projeto encarnatório, um plano encarnatório. Vem e faz algumas experiências que ainda faltam no seu currículo. Ela esquece deste projeto depois que reencarna, por causa do véu do esquecimento. Mas o universo, ele é o carteiro, entrega as cartinhas no tempo certo, no endereço certo. E as coisas chegam. Parece acaso. Parece acaso porque não sabemos como são planejados os propósitos de cada alma, mas na verdade não existe acaso, existe sempre uma sequência. Nós criamos as nossas necessidades e aproveitamos ou não as oportunidades. Então aqui, mais uma vez, veja os prós e os contras. E também avalia as tuas possibilidades. Quais são as possibilidades e as vantagens ou não, mas veja também as oportunidades que essa situação te oferece. Porque oportunidade, se perder uma vez, pode aparecer adiante novamente com uma outra pessoa. Mas quando nós desprezamos uma, duas, três vezes, provavelmente o universo diz, eu não vou entregar mais, porque também eu não tenho tempo a perder. Vamos para mais uma pergunta. Poderia me esclarecer o que é e o que consiste na prática a consciência crística e como podemos correlacioná-la com a chama trina? A consciência crística é uma consciência voltada ao cristalino, à luz. O Cristo é uma derivação são palavras. Pode se denominar de qualquer outra forma, porque línguas também aqui no planeta Terra são muitas. Então aqui nós estamos falando na língua português ou as línguas latinas, que têm mais ou menos algumas derivações parecidas, algumas formas parecidas. Então, tanto no italiano, quanto no espanhol, no francês e no português, as denominações são mais ou menos parecidas, porque elas derivam de uma forma de expressão, que poderíamos aqui dizer, então, a língua latina. Então, Cristo, tanto que o Cristo é conhecido por nós aqui, o Cristo, mas quem é o Cristo? Cristo é Sananda. Sananda é conhecido aqui na nossa galáxia como uma alma, uma super alma, que é o governador desta galáxia e por isso ele esteve, inclusive, representado aqui na Terra, no Cristo físico, chamado Jesus, também na língua portuguesa, obviamente. Então, o Jesus Cristo, ele, na verdade, ele tem uma energia cristalina mais elevada, crística de Cristo, o ensinamento, uma consciência, porque se ele é o criador da galáxia, o governador, ele é a própria expressão da consciência que essa galáxia precisa atingir.
Se você faz qualquer coisa, tipo um artesanato, é uma criação tua. O que acontece? Naquela peça artesanal criada por você, existe ali uma expressão da tua consciência. Então, é uma criação tua, tem a tua marca. Só que nós somos os prepostos do Cristo. Então, nós estamos aqui para também cumprir uma missão, uma meta, uma proposta dele para os mundos. A consciência crística é uma consciência de luz, porque ela é pura, ela é cristalina, ela é limpa. Significa o quê? Baseada na ética, no amor incondicional, no respeito, na compaixão, tudo aquilo que é predicado positivo. Ao contrário daqueles que se comprazem, ao invés da luz crística, da energia crística, no mal. São almas perversas que se comprazem naquilo que chamamos de sombra, então, que não é luz, que é o contrário, a não-luz. Aí praticam várias ações que não condizem com a energia crística. Então, ali nós conhecemos o bem e o mal. Então, para resumir, poderíamos dizer, a consciência crística é baseada no bem, na luz. E a consciência contrária, baseada na sombra, no mal. A chama trina, correlacionada com a consciência crística, não vejo muita coisa aqui a dizer, porque eu não vejo essa correlação tão profunda. Vamos dizer, existe correlação? Sim, existe, porque a chama trina, o que é a chama trina? A chama trina é energia, então, não somente do crística. Crística é Cristo, é o Filho. A chama trina é Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho em um. Três em um. Que é a expressão da vida. Para existir uma vida, pelo menos aqui na terceira dimensão que nós conhecemos, é preciso o pai e a mãe para nascer o filho. Vamos falar aqui de humanos. Existem animais que não precisam disso, mas falando aqui dos seres humanos, que são almas, então Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho em um representa a Trindade, também conhecida por chama trina. Pode ter outras definições, outras expressões, isso não importa. Cada um entende do seu jeito. Então a consciência crística seria apenas uma parte da chama trina, da Trindade, seria o Filho. Seria mais ou menos isso. Mais que isso, eu não tenho aqui nada para oferecer, porque não me é passado nenhuma informação, além desta pequena consideração. Então vamos para uma outra pergunta. Se somos fractais e vamos voltar para a fonte, quando todos os fractais estiverem reunidos lá na fonte, ela volta a fragmentar-se? Bom, aqui nós vamos falar então da mônada. A mônada, ela é composta pelo átomo semente divino, que é o espírito, o eu superior, que é uma super-alma. Mas já diz o nome, átomo, atômico, é muita potência para uma consciência. Então ela se forma lá na fonte criadora, que é onde forma todas as mônadas, onde tudo é a criação permanente, constante, sem fim. Cria-se um átomo semente, uma consciência muito elevada. Então ela precisa se fragmentar para poder sair por aí, semear consciências, criar mundos, galáxias, estrelas, planetas, universos. Então ela se divide em 12 partes, e essas 12 partes formam mais um grupo dividido em mais 12. Então forma-se ali 144 super-almas. Todas é uma consciência só, divididas em partes.
já se fragmentou, mas ainda são super-almas. Podem criar universos, galáxias, mas tem que alguém criar dentro das estrelas, dos planetas que formam as galáxias. Então a super-alma não pode, ela é muito poderosa, tem uma energia atômica muito grande. Então ela se fragmenta em mais partes, formam as almas, que podem povoar estrelas, como um Sol. E os seus planetas precisam ainda fragmentos menores. Então cria-se os fractais de almas, que é o que nós somos hoje aqui na Terra. O fractal de alma, ele cria coisas grosseiras, já disse aqui, coisas materiais densas. Por isso nós temos aqui na nossa terceira dimensão de consciência a matéria densa, muito densa, pesada. É o que a nosso fractal de alma consegue criar. É assim que nós vemos o progresso dos mundos, a evolução dos mundos, a criação sem fim. Nós somos essa parte de consciência e nós não sabemos das partes superiores, então nós achamos que somos únicos. E não, nós somos apenas um fragmento desta consciência. Agora nós vamos ascensionar, subir um degrau. Vamos voltar a ser integrados numa alma. Então a nossa consciência vai se expandir. Aquilo que eu já coloquei várias vezes. De 2% da capacidade do nosso cérebro, nós vamos chegar a 79 já na quinta dimensão de consciência, porque nós vamos dar um salto quântico que chama-se ascensão de consciência. Nós não vamos encontrar a outra parte nossa, apenas nós vamos integrar e ser um ainda, o mesmo. Vamos agregar as duas partes e somar. Aí seremos uma alma novamente. Viemos de lá e voltamos. E vamos subindo de volta para casa, para a fonte. Uma hora essa alma vai ser integrada a uma super-alma. Ainda não está na fonte, está numa super-alma. Ela terá consciência de uma super-alma. E depois, assim, um dia, quando ela termina, ela volta para a fonte e agrega todas as suas experiências dela e das outras contrapartes na fonte criadora. Ela é aí o átomo, a semente, o eu superior, uno. O que acontece? Enquanto nós viemos e voltamos, outras partes, lembra-se que tem 144 super-almas, também estão fazendo o processo, então nunca termina isso. Enquanto eu venho e volto, outros pedaços da minha própria mônada também fazem processos em outros mundos. O cosmo é infinito. Então, quando está lá na super-alma e ela agrega muita consciência, muita experiência, ela solta novamente partes. Fractais, de novo. Não se sabe exatamente como será depois, como volta de novo. Se ela tira é como eu sempre digo, um pão tira um pedacinho, uma fatia, depois tira uma migalha. E vai, tendo sempre o todo está na parte e a parte está no todo. Isso são coisas que nós ainda não temos capacidade de entendimento. Começamos agora a entender algumas coisas. Por isso, vamos nos preocupar mais com o nosso momento agora, porque precisamos fazer a parte que nos cabe. Isso está na nossa consciência. Não vamos nos preocupar com aquilo que nós ainda não temos capacidade de entendimento, porque ainda não é preciso isso. Claro que o conhecimento ajuda e ajuda muito. Vamos para mais uma pergunta? Tenho diabetes e muitas outras doenças e não entendo nada de espiritualidade. É possível um ser galáctico vir me curar enquanto eu durmo? Nós vemos aqui na pergunta mais ou menos a forma de entender da maioria das pessoas. Terceirizar as coisas. Por que eu precisaria de um galáctico vir me curar enquanto eu durmo? Não importa se eu entendo ou não da espiritualidade.
Nós temos que entender que nós somos almas e essa alma precisa aprender o que está aprendendo aqui. Quando nós entendermos isso, nós sabemos que tudo está ao nosso alcance, não dependemos de ninguém. Eu não posso vir aqui encarnar uma vida inteira e depender de favores, depender dos outros, da vontade dos outros. Não! Eu tenho a minha vida, não importa se eu entendo da espiritualidade ou não. Eu tenho uma consciência, eu sou uma consciência. Eu preciso entender que as lições estão dentro de mim, as mudanças estão dentro de mim, porque são as minhas ações, boas ou ruins, que vão me trazer as possibilidades, o desdobramento das coisas. Se você tem diabetes e tem outras doenças, tudo isso está sendo uma lição que te é apresentada para que você aprenda aquilo que a doença em si, qualquer uma que seja, está te mostrando. As doenças são energias acumuladas. Quando nós acumulamos a energia e não fizemos a transmutação dessa energia, ela vai se acumulando e começam os sintomas. E continua. O sintoma é o aviso, tem uma energia ali que precisa ser transmutada. Se nós não fizermos o necessário, ela vai adensando, se condensando e vai aumentando e se transforma numa doença, porque a doença é o expurgo. É claro que diz, é o karma. Sim, muitas vezes é o karma, mas o que é o karma se não uma energia acumulada? As ações mal feitas no passado nos trouxeram para esta vida a oportunidade de corrigir. Então é o karma negativo, o sofrimento, a dor que vem para expurgar. Porque se não fosse assim, nós não faríamos esse expurgo. Não faríamos o ajuste das coisas do passado, porque nós nem lembramos disso. Então são oportunidades. É claro que nós temos também o amparo divino e muitas vezes temos seres multidimensionais que são nossos auxiliares, nossos mentores, nossos curadores também. Existe sim equipes de cura pleiadiana, arcturiana, das câmaras de cristal de Telos lá no interior da Terra, tem os cristais, tem os elementais, tem tanta coisa para nos ajudar. Mas a parte principal é a mudança interna. É a chavinha que nós temos dentro de nós e que vamos girar. Se não fizer isso, o milagre não acontece. Porque tudo é causa e efeito, ação e reação. Eu preciso fazer algo. Aquela famosa frase atribuída ao Cristo Jesus dizia: ajuda-te que eu te ajudarei. Se eu não fizer nada, será que vai vir de graça alguma oportunidade de auxílio? Mas às vezes a gente pode pedir e receber a graça. Por quê? Porque a gente já fez por merecer. Então tem aquela outra frase: pedir e recebereis. E aqui eu sempre lembro que em 2015 eu recebi uma mensagem que dizia bem claramente: nenhum pedido honesto deixará de ser atendido, jamais. Então vamos fazer os pedidos honestos. Mas pedir honestamente é pedir dentro do nosso merecimento. Porque se eu não mereço, eu posso pedir honestamente que não é honesto. Eu estou pedindo favor. Primeiro, o mérito. E aqui vamos para a última pergunta. Quando uma pessoa mata alguém em legítima defesa, tem o mesmo peso kármico da ação daquele que mata com motivos justificados? Um dos mandamentos atribuídos à Igreja Católica e à lei de Deus é: não matarás, assim como não roubarás. Honrar pai e mãe, honrar a vida. Enfim, os mandamentos eles podem ser apenas metafóricos, mas eles têm um fundo de realidade quando trabalhamos a consciência
E entendemos que nós precisamos aqui cocriar, e aquilo que nós cocriamos vai trazer os resultados. Então, quando nós cocriamos no bem, o resultado é o bem. Quando cocriamos no mal, o resultado é o mal. Então, muitas pessoas cometem os crimes perante as leis divinas. E isso tem, depois, um resgate obrigatório, porque é assim que funciona. A alma é imortal. Ela reencarna, ela desencarna, depois reencarna novamente, e ela vai evoluindo dentro das normas das leis divinas, dentro do bem, da luz. Então, roubar, matar, fazer qualquer coisa, danificar, prejudicar, difamar, tudo que causa dor e sofrimento para alguém vai ter a responsabilidade kármica. A lei do retorno, que é a oportunidade de ajustar. Então, é óbvio que aquele que rouba, que mata, que faz mal, vai enfrentar a justiça divina. Se não é nesta vida, será na próxima encarnação ou numa outra, sempre tem oportunidades. Mas aqui a pergunta diz, e quando alguém mata outro em legítima defesa? Nós temos algumas orientações dentro do próprio kardecismo, da codificação do Kardec, mas temos também as orientações que chegam ultimamente pelas mensagens, pelas canalizações. A defesa da vida, você precisa trabalhar isso, a defesa da vida, porque a vida é sagrada. Seja de um animal, seja de um vegetal, seja de um mineral, seja de um hominal. Mas você não precisa só defender a vida dos outros, de terceiros, você tem que defender a tua própria vida. Você tem um corpo que é o veículo da alma para esta encarnação. Você tem que defender esse corpo. Você tem um prazo de validade, sim, e tem a lei kármica, e tem o plano de alma, tem as oportunidades de exaurir aquelas energias densas acumuladas. Mas você precisa sempre defender. Quando você sofre uma ameaça, não somente de uma pessoa, mas tipo, vai subir numa montanha que tem risco de cair e morrer. Cuide um pouco. Não provoque a oportunidade desnecessária. Está dirigindo numa estrada e não obedece às leis do trânsito, então você pode provocar um acidente, não somente contra terceiros, mas contra si mesmo. Por exemplo, ter uma derrapagem, sair da estrada e bater no barranco, numa árvore e desencarnar. Defenda a sua forma material, que é o teu corpo. Não abuse de alimentos, de bebidas, de drogas, de coisas. Defenda a vida. E se alguém te ameaça, defenda-se. É um direito teu. Se você não se defende e outro te mata, então você perdeu a oportunidade de seguir. Se não era para desencarnar, você podia evitar, evite. A legítima defesa é uma norma das leis divinas. Mas você só vai fazer isso em caso extremo. Porque o outro tinha intenção. Então você atacou. Agora, se ele está te atacando, você defenda. A defesa, aqui diz, em legítima defesa, não em prevenção. Preventivo tem outras maneiras. Agora, se você provocou a outra pessoa, você foi o provocador de uma situação, e mais adiante essa coisa se desenrolou e criou um conflito que o outro vem te ameaçar. Sim, aí você também pode agir em legítima defesa, mas aí você tem um agravante, você causou o conflito lá no início, então você talvez não tenha o peso que um assassino costumaz tenha, mas você tem um peso grande porque você causou o conflito. Então é preciso analisar conscientemente cada situação, cada ação, porque tem muitas maneiras de ver de acordo com a frequência que está ali. E a frequência vai dar o tom.
da responsabilidade. Então, não sei até que ponto aqui a gente poderia esclarecer melhor, mas a princípio faça o bem sempre. E se um dia alguém te atacar, é porque tem um aprendizado ali também. Talvez quando alguém te ataca, você tenha ali uma lição para aprender e reverter sem a necessidade da violência também. Porque existem muitas possibilidades. Quando uma pessoa chega até você muito raivosa, muito incomodada, se você agir dentro do amor, dentro da calma, dentro da harmonia, você às vezes consegue desarmar o outro sem atacar. É claro que tem horas que não tem tempo. A questão é rápida, é questão de segundos. Aí tem que agir. Aí entraria então a legítima defesa. Mas sempre tem um atenuante quando a intenção está explícita. Tudo é intenção. Eu sempre digo, a ação ela não é uma coisa isolada. A ação ela é sempre uma consequência das intenções. Primeiro tem um pensamento, uma intenção, depois tem uma preparação, uma alimentação desse pensamento, dessa intenção, até que a ação se concretiza. As coisas não acontecem assim de repente, é muito difícil. Às vezes a pessoa diz, foi de repente. Não, ela já estava sendo alimentada há mais tempo. E por hoje, então, ficamos com essas perguntas. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.